Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. A nossa sociedade, ela tem vivido tempos difíceis, de intensas mudanças culturais. O que antes era considerado imoral, hoje as pessoas têm abraçado como se fosse uma verdade universal. Uma dessas mudanças é a ascensão da chamada cultura woke, um movimento que busca uma maior conscientização social acerca das questões como raça, gênero, sexualidade, desigualdade. Mas o que acontece quando esses valores eles entram em confronto com o Evangelho de Jesus Cristo? Que vai demorar um pouco ou não para essa Câmara ter novamente uma vereadora mulher preta, sapatão, macumbeira, gorda, com 50 tatuagens, defensora do aborto, mãe, advogada feminista, assumidamente macumbeira, maconheira e não monogâmica, mas tenho certeza que eu abri o caminho para que todas as mulheres dessa cidade entendam que é possível ocupar espaço de poder sendo quem nós somos, sem precisar caber em caixas, padrões, modelos ou armários. Saio dessa Câmara da mesma forma que entrei, de branco, com a já na cabeça. Esse vídeo, meus queridos, é de uma vereadora, parece que foi no estado da Bahia. Ela perdeu a eleição, então ela estava fazendo o seu discurso de despedida ali da Câmara. E nesse seu discurso, ela colocou esses termos aí. E eu confesso a você que nada contra uma pessoa ser de cor preta, nada contra uma pessoa ser considerada de uma religião afro, e nada contra a pessoa ter ali os quilinhos a mais, como ela expressou nesse vídeo. Mas o que nos deixa, amados, um pouco assim, intrigado, acerca de outros, se é que podemos chamar de valores, né, que ela fez questão de enfatizar, acerca dos vícios que ela tem, né, acerca da sua ideologia. Então, amados, tudo isso faz parte desse movimento que eu acabo de dizer acerca da cultura woke. Então, meus queridos, o problema da cultura woke é quando ela entra em choque com o Evangelho. Porque enquanto o Evangelho transforma o homem de dentro para fora, essa cultura visa apenas valores externos. E esses valores, muitas vezes, são valores que colocam em xeque a estrutura familiar, os bons costumes. Haja vista que o movimento feminista, né, que tanto fala em valores da mulher, é o que mais degrada os valores das mulheres. Porque o movimento feminista nada mais é, amado, que uma deturpação de valores, de princípios de família. Então não tem essa, amados, de cultura woke, de outro tipo de movimento que tem se levantado dizendo que vai resolver o problema da humanidade, que vai bater de frente com a política, que quer denegrir os valores da religião. O Evangelho, amados, ele é transformação e poder de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, disse: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento." O apóstolo, amados, ele nos exorta a não nos conformarmos com este mundo. Ele nos chama para a renovação da nossa mente. O Evangelho de Cristo nos ensina que a verdadeira mudança não vem de uma conscientização externa,
mas ela vem de uma renovação do nosso interior. Por exemplo, a cultura woke, ela foca em mudanças apenas nas estruturas externas, como leis, práticas sociais. Pode ser que essas coisas sejam importantes, mas o Evangelho nos ensina que a verdadeira transformação, ela precisa começar no coração do homem. Somente quando a nossa mente e o nosso coração é renovado em Cristo, podemos entender qual é a maneira de vivermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cultura woke muitas vezes promove uma ideia de justiça que se baseia apenas no julgamento, na acusação e também na divisão, em contraste com a justiça divina, amados. Porque a justiça divina, ela busca a paz, ela busca a transformação do indivíduo. Quando nós falamos de justiça, nós não podemos ignorar que somos todos pecadores e necessitamos da graça de Deus. A verdadeira justiça, segundo a Bíblia, não é imposta por uma obrigação, mas ela é vivida através de uma vida transformada por Cristo. Isso significa que ela não se limita apenas ao tratamento das desigualdades externas, mas ela tem que tratar também das relações interpessoais, ela tem que tratar também da cura espiritual, o amor ao próximo, de uma vida cristã. A cultura woke, mas ela busca por justiça que muitas das vezes acaba polarizando a sociedade, porque ela cria nós contra eles, onde as pessoas acabam sendo rotuladas por suas ações passadas ou talvez pela sua condição social. Então, amados, isso acaba sendo incoerente. Jesus ensinou que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso está lá em Mateus capítulo 22, 37. O amor, amados, cristão, ele tem que ser um amor radical, porque ele não pode distinguir entre etnias, não tem que fazer distinção entre classes sociais ou qualquer outras barreiras. O amor, amados, o amor ele nos chama a perdoar, ele nos chama a acolher, a estender a mão para aqueles que são marginalizados pela sociedade, a lutar por um mundo mais justo. Porém, isso deve ser feito com o coração cheio de compaixão e não de acusação. Não existe essa de nós contra eles, de forma nenhuma, amados. Nós devemos buscar um mundo, amados, trazer as pessoas que estão em condições precárias até Cristo. Ao enfrentarmos essa cultura woke, nós precisamos discernir quando é que nós devemos nos separar, ou melhor, colocar o Evangelho, amados, acima de todas as nossas convicções, de nossas razões sociais. O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Nós sabemos que essa cultura woke está envolvida tanto nas religiões como na política, e nós temos visto, amados, o efeito catastrófico dessa cultura em todos esses segmentos. O verdadeiro cristão ele não pode se render aos padrões temporais, mas ele deve buscar a sabedoria de Deus. Isso significa que nós devemos ignorar as questões sociais, ou seja, as injustiças, e que nós devemos ser uns agentes de transformação. Nós não devemos, amar, de maneira nenhuma nos apegarmos a esses movimentos que mais servem para trazer confusão do que paz. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que constantemente nos desafia a abraçar esses valores que às vezes são incompatíveis com a palavra de Deus. Essa cultura woke, ela, embora tenha aspectos importantes aí que nós
até talvez precisássemos discutir mais esses termos. Muitas vezes ela busca, né, soluções para os problemas humanos sem considerar a necessidade de uma mudança interior. O Evangelho de Cristo, por outro lado, ele nos oferece uma transformação radical e verdadeira que começa dentro do coração e reflete em todas as nossas ações. Como cristão, nós devemos ser a luz do mundo. Foi para isso que fomos chamados. Devemos trazer a verdade do Evangelho para cada situação. Devemos promover a justiça, o amor e a reconciliação. Devemos ser vigilantes sempre, mas com a mente renovada em Cristo. Buscar a verdadeira transformação, não apenas externa, mas principalmente a interna. Não devemos ser cristãos apenas de fachada, que nós possamos viver em conformidade com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esses movimentos, amados, que a gente tem visto aí, né, tentando denegrir a família, tentando denegrir os bons costumes, nós devemos orar por essas pessoas, mas não devemos tomar parte nesses movimentos, porque eles não servem para promover edificação, mas eles visam simplesmente banalizar a sua fé, eles só visam trazer confusão. Então, amados, é um movimento que não tem nenhuma serventia para nós cristãos, mas ele só veio para trazer divisão e trazer mais confusão no meio do povo. Que o Espírito de Deus possa te abençoar cada dia mais. Eu agradeço por você sempre estar prestigiando o nosso canal, assistindo nossos vídeos, deixando o seu like. Eu peço você que não é inscrito, que se inscreva nesse canal e que Deus possa cada dia te abençoar e abençoar a sua família. Muito obrigado. E você está no canal Boas Novas. Shalom.